pessoal, a gente dá início à nossa aula 5, em que nós vamos tratar um pouco sobre métodos de otimização. Métodos clássicos, aqueles baseados em derivadas, né? São também chamados de métodos derivativos. Esses métodos utilizam a primeira ou segunda, em segunda derivada para ter informação na hora de fazer a otimização. Se a gente se lembrar de onde a gente parou na aula passada, nós vimos que treinar uma rede neural pode ser entendido como resolver um problema de otimização achando os parâmetros θ que minimizam a função erro, j de θ. É isso que nós vamos ver aqui com mais detalhes, tá? Antes da gente entrar propriamente nos métodos de algumas definições matemáticas, que provavelmente vocês já viram, com maior ou menor formalismo, mas já devem ter sido vistos. A primeira coisa que eu gosto de lembrar é o seguinte: o que é uma função? Uma função a gente pode entender como uma transformação contínua que leva de um espaço vetorial para outro espaço vetorial. Então, podia definir f de x, x pode ser inclusive um vetor, tal como uma transformação que sai do subespaço x e chega no subespaço y. Sendo aqui, por exemplo, x está contido nos reais de ordem m, uma ordem qualquer aqui, e y está contido também nos reais de ordem n. Tá? Isso quer dizer que a função f leva um vetor x de tamanho m para um vetor y de tamanho n. A gente está muito acostumado que m e n sejam iguais a 1, né? Então a função xy que a gente conhece. Não necessariamente precisa ser assim, né? Dentro das funções, uma categoria de função são as funções contínuas. É aquela que, para todo valor de x pertencendo a esse subespaço vetorial x, existe necessariamente um valor de y que pertence a esse subespaço vetorial y que a gente definiu aqui em cima, tal que f de x é igual a y para todo valor de x. Olha, vamos lá. Significa que em qualquer valor de x que pertence a esse subespaço vetorial, com essa transformação contínua que a gente definiu como função, vai necessariamente corresponder a um valor de y. Não existe buracos nesse meu subespaço vetorial. Todo espaço vetorial é possível de passar por essa transformação, tá? Uma outra definição importante é uma função convexa. Uma função convexa é o seguinte: se eu tiver uma função f de x, definida igual a gente definiu ali em cima, uma transformação linear de x para y, sendo que x está contido nos reais, por exemplo, podia ser um subespaço vetorial de grandeza de ordem maior, mas aqui vamos pegar nos reais mesmo, e y também está contido nos reais. A gente vai definir que f de x é convexa se e somente se nós tivermos o seguinte: f de alfa que multiplica x1 mais 1 menos alfa que multiplica x2 for menor ou igual que alfa f de x1 mais 1 menos alfa f de x2. Vamos dar uma olhada aqui o que isso significa geometricamente. Vou colocar uma função aqui. Geometricamente significa o seguinte: imagina que eu tenho a função, uma função aqui qualquer. Aqui eu tenho meu valor de x1 e aqui x2. E aqui eu tenho esse tamanho da f de x1 e f de x2. Então, para uma função ser convexa, esse tamanho aqui tem que ser menor do que esse daqui, sempre. Ou seja, o tamanho da diferença das funções tem que ser menor do que o próprio domínio.
Tá? A vantagem que a gente vai ver de uma função convexa mais para frente é que ela sempre garante mínimos, tá? Ela sempre garante presença de mínimos. Aí nós poderíamos passar para uma segunda fase, essas, digamos, são definições mais matemáticas. Poderíamos passar para uma segunda fase em que nós vamos definir algumas questões relacionadas efetivamente à otimização. O que é falar de otimização? Otimização é necessariamente buscar valores de mínimo de uma função f. De uma função f. Então, quando eu falo que eu estou fazendo um processo de otimização, eu estou buscando valores de mínimo ou de máximo dessa função f. E aí, pensando nisso, nós podemos definir mínimo, né? O que é o valor de mínimo? Então, vou colocar aqui um gráfico para a gente entender o que é o valor de mínimo. Se eu tiver uma função aqui qualquer, tá? Eu tenho um ponto que é um mínimo local, vou chamar de x1, e um ponto que é um mínimo global, vou chamar de x estrela. Tá? Nós vamos definir como mínimo local o seguinte: é esse valor de x1, tal que f de x1 é mínimo, ou seja, no intervalo AB definido e finito, tá? Basicamente, o que a gente está falando é que existe um valor aqui nessa região, por exemplo, ó, que o valor de f de x1 é o valor mínimo dessa região. Então, isso é um mínimo local. A gente pode usar essa mesma ideia para definir mínimo global, né? Mas basicamente o que eu estou falando do ponto de vista matemático seria dizer que, olha, existe então um valor de x1 tal que na região, ou seja, na vizinhança em que x1 mais epsilon, x1 menos epsilon aqui, o módulo disso. Ou seja, isso aqui define uma vizinhança, né? Não vai existir, não existe nenhum valor, não existe nenhum valor f de x1 menos epsilon tal que menor do que f de x1. Ou seja, quando eu defino x1 menos epsilon, eu estou definindo exatamente um intervalo em torno de x1 e estou dizendo, olha, a definição de mínimo local é que nessa região não existe uma função f de x1 menos epsilon, ou seja, nada nem para a direita nem para a esquerda do valor de epsilon, que vai ser menor do que a f de x1, ou seja, esse ponto menorzinho ali. A gente pode usar essa mesma ideia para definir mínimos globais. Só que no caso do mínimo global, eu vou falar que existe um x estrela. Então, aqui pensando em mínimo global, eu falo que existe x estrela pertencendo a x, tal que f de x estrela é menor do que f do módulo de x estrela menos epsilon, ou seja, na vizinhança, sendo que x estrela menos epsilon pertence também a x. Ou seja, em todo o domínio de x não existe nenhum valor que leve a um valor menor do que x estrela, que a função é f de x estrela. Isso significa que é esse ponto mais baixo da minha curva, em que qualquer valor qualquer valor da função sempre está acima dele, tá? Então essas são algumas definições básicas. E aí nós podíamos pensar no seguinte: o que é variável de decisão, o que é função objetiva? Variável de decisão é exatamente o valor de x que eu posso alterar no meu problema. Então, por exemplo,
Se a gente estivesse trabalhando com a otimização daquele trabalho dos diâmetros, se a gente estivesse trabalhando com a otimização dos diâmetros, a minha variável de decisão era justamente o diâmetro dos diâmetros, os diâmetros das tubulações. Porque é nessa variável que eu posso mexer para resolver o problema de minimização. Normalmente a gente representa essa variável pela letra x. Pode ser inclusive um vetor de variáveis de decisão. A função objetivo é exatamente como eu descrevo o meu problema a ser minimizado. Então, normalmente a gente representa isso como y ou f de x, tá? E aí a gente pode se perguntar assim, qual que é a condição que eu preciso para... olha, nós vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que f é uma função que leva do Rn para o R, ou seja, sai de um domínio que tem n variáveis e chega em um domínio que tem uma única variável. E a gente vai supor o seguinte, que x estrela é o mínimo local de f. Então, a gente já sabe lá do cálculo que se x estrela é mínimo local de f, isso implica que f', ou seja, a derivada de f, calculada em x estrela, tem que ser igual a zero. Essa é a minha condição de otimalidade. Para que eu tenha um valor efetivamente mínimo, a derivada da função naquele ponto tem que ser igual a zero. Então, essa é a minha condição de otimalidade. Como é que a gente prova isso? Como é que a gente garante isso daqui? Nós vamos, para fazer essa prova, usar o teorema de Taylor. Quem não se lembra do teorema de Taylor? O teorema de Taylor fala o seguinte, que uma função f de x pode ser aproximada por f de x0 mais a derivada f da f, que multiplica x menos x0, mais... Aqui eu vou fazer como se fosse n igual a 1, porque fica mais fácil a gente entender, tá? Depois eu faço a expansão para n igual a qualquer valor. Então, mais a segunda derivada na abla ao quadrado de f, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Pode ter derivada terceira e tudo mais. Aqui é interessante a gente ter em conta o seguinte, esse vetor nabla f aqui é chamado de vetor gradiente ou vetor jacobiano. A gente representa nabla f, ele é igual a df dx1 até df dxn. Então, é o vetor de derivadas. E o nabla f ao quadrado é chamado de matriz hessiana. Deixa eu anotar aqui. Então, isso aqui é o vetor jacobiano. E nabla quadrado de f é chamado de matriz hessiana. Vou anotar aqui também. Matriz hessiana. Ela é escrita como a matriz de segundas derivadas, né? Então tem df2 dx1 2 d2f dx1 dx2 d2f dx1 dxn. E aí d2f dx1 dxn, perdão, dxn dx1 e até d2f dxn ao quadrado, sendo que n é o número de variáveis que define a minha função. Então essa é a matriz hessiana e o vetor jacobiano. Aqui nós temos o teorema de Taylor fazendo uma aproximação de segundo grau. Tá? Vamos utilizar só o primeiro grau, ou seja, só essa parte do teorema de Taylor, para demonstrar
aquilo ali de cima. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, supor o contrário. Nós vamos supor que que x estrela é mínimo e nabla f de x estrela é diferente de zero. É isso que nós vamos supor para fazer a prova, tá? Então, pegando esse caminho aqui que nós temos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tomar o valor de epsilon na vizinhança de x estrela, epsilon maior que zero, pequeno, de tal forma que nós vamos escrever que x é igual a x estrela menos epsilon, tá? Vezes nabla f. Ok? Calculado aqui no x, ou seja, um passo numa direção, né? Nós vamos sair da posição que nós estamos, nós vamos caminhar para uma posição diferente. Pelo teorema de Taylor, nós temos o seguinte, que a f de x ela é igual a f de x estrela mais nabla f calculado em x estrela vezes x menos x estrela. Mas nós estamos interessados em saber o valor de x, que é esse aqui, que é x estrela menos epsilon vezes nabla f. Então, substituindo aqui, eu tenho o seguinte, f de x vai ser igual a f de x estrela mais nabla f calculado em x estrela vezes aqui x estrela menos epsilon nabla f menos x estrela. Então, isso aqui pode cancelar, né? Sobra o seguinte, aqui eu tenho, só um segundo aqui, deixa eu descer um pouquinho. Aqui eu tenho então que a f de x vai ser igual a f de x estrela, certo? F de x estrela menos epsilon que multiplica nabla f, ou posso escrever nabla ao quadrado, nabla f ao quadrado, certo? Vejam só, eu estou falando o seguinte, quando eu faço a suposição que x estrela é o ponto de mínimo local, eu estou dizendo que f de x estrela é o menor valor naquela região, certo? Olha, se eu falo que a derivada de f é diferente de zero, eu chego no seguinte, eu chego que f de x, ou seja, num ponto ao redor de x estrela, porque a gente definiu x como um ponto ao redor de x estrela, vai ser igual a f de x estrela menos epsilon nabla f ao quadrado. Olha, como epsilon é maior que zero, ou seja, é uma distância que a gente está andando ao redor de x estrela, se nabla f não for igual a zero, é que f de x zero. Isso é um absurdo, né? Por que é um absurdo? Porque a gente definiu que esse valor aqui é mínimo. Ou seja, se nabla f não for igual a zero, necessariamente f de x vai ser menor que f de x estrela. E aí nós chegamos no absurdo, porque f de x estrela então não é o valor de mínimo. Ou seja, na condição de otimalidade, se x estrela é o valor de mínimo, necessariamente f de x estrela tem que ser igual a zero. Tá? Então é daqui que a gente tira essa prova. Então nabla f tem que ser igual a zero, para que a gente tenha necessariamente a condição de optimalidade em x estrela, ok? Nabla f aqui, claro, calculado em x estrela, né? Calculado aqui em x estrela, ok? Então esse primeiro vídeo foi para a gente fazer uma introdução
uma lembrança, vamos dizer assim, nos conceitos de otimização básicos, tá? Os próximos vídeos nós vamos tratar um pouco, falar um pouquinho do problema de treinamento de rede neural como um problema de otimização e depois mostrar alguns métodos clássicos que são utilizados para isso, ok? Então, até lá, até o próximo vídeo.